Estamos aqui aguardando um pouco, né, para dar 3 horas para iniciar essa live ao vivo, né, com o pessoal da FENACEF. Né. O pessoal está pedindo para virar o microfone. Será? Aqui. Já ficou melhor? Agora. Malu, você que está assistindo, ficou certo agora a imagem? Ok. O pessoal está entrando, estamos aguardando, vou dar alguns minutinhos aí, porque os relógios nem sempre estão no mesmo horário. Silvia, minha amiga, tudo bem, Silvia? Está entrando. Mas aqui ainda não deu 3 horas ainda. Boa tarde, Domingos. Prazer falar contigo. Eliane, boa tarde. Elaine também entrando. Amigos da Caixa entrando aqui. É um prazer estar aqui. Estou me sentindo em casa. Olá, os Marilda, Goiânia, também presente. O som tá bom, gente? Eu não tenho muita experiência em live, não sei se o som tá bom. Se vocês puderem me dar um ok aí, eu agradeceria. Assunto, vou falar um pouco sobre reflexões da vida, né? sobre temas. Né? Malu também está entrando, Malu Machado, né? Tem a Malu Presidente, a Malu Machado. João Pessoa presente também. Thelma, prazer, boa tarde. Está baixo, a Malu falou que está baixo, vou falar um pouco mais alto, deixa eu ver se aumentando o microfone aqui. Verônica diz que está ok, a Malu falou que está baixo, vou falar um pouco mais alto aqui quando for falar. Sueli Yamamoto, amiga também. Josete. Olá, Sueli, como vai? Beth, como vai, Beth? Tá boa? Verônica, Márcia, Paulo César, Paraná, Maceió, Nivaldo. É bom, muito bom. Pessoas que eu não vejo há algum tempo, né? A Beth, por exemplo, faz muito tempo que eu não vejo. Né? Prazer revê-la, Beth. Saudades também. Neide Curitiba. Ou seja, daqui a pouquinho, são 5:01, daqui a 2, 3 minutinhos eu vou iniciar aqui, para que a gente tenha, né, respeitando aí quem chegou no horário, né? É importante. Eu sempre fui um cara certinho, né? Segui o horário, mas esperar uns 2, 3 minutinhos, né? Por causa da diferença de relógio. Tupã presente, Gilvânia.
mais volume baixo. Eu, quando for falar, vou tentar falar um pouco mais alto, né? Me aproximar um pouco do microfone, para dar uma aproximada aqui. Estou fazendo no celular, então pode ser que o microfone seja um pouco mais baixo, mas eu vou buscar tentar fazer um pouco mais alto quando eu estiver falando. Daracila de São Paulo, presente, seja bem-vinda. Elaine, Genauro, Isildinha, Elicélia, BH, Brasil inteiro, né, prestigiando aí. Agradeço muito aí a presença de todos vocês. Bem, pessoal, estamos aqui com 15h03, né? Eu vou começar a explanação, né? Primeiro contando como é que eu cheguei aqui, né? Dias atrás, né? Recebi um convite da presidente Malu, né? Ela me pediu, ela me contou desse projeto, né? Das Quintas do Conhecimento, né? E pediu se eu gostaria de fazer uma palestra para vocês, né? Falar um pouco, né, de um tema, deu tema livre, né? E aí ela me convidou, eu falei, olha, Malu, eu preciso dar uma olhada, se eu não tenho o costume de fazer palestras, né? Eu tive minha experiência profissional, fiz muitos eventos, mas não uma palestra específica, né, sobre um determinado tema. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar no assunto, né, e se eu achar que alguns assuntos que entenda serem interessantes, né, para falar com o povo, são pessoas de casa, eu conheço, se não pessoalmente, mas o universo de aposentados Caixa, para mim, é um universo muito próximo, né? Eu vou pensar no caso, né? Dias depois, né, o convite foi reforçado pela Satiko, né, uma amiga querida de muito tempo, né? Satiko Kawasana, né, minha comadre Satiko Kawasana, né? E no mesmo dia a própria Sueli Yamamoto, né, também reforçou o convite, né? Só faltou a Márcio Trela, né, que se fizesse as três pessoas tivessem feito o convite, né, a Satiko, a Sueli e a Márcia, né, já não seria mais um convite, seria uma convocação, né? Aí resolvi pensar no assunto e falei, vou dar uma estruturada, vou falar sobre algumas reflexões, né? Eu não tenho pretensão de ensinar nada a ninguém, principalmente desse assunto, né, reflexões sobre a vida, mas eu vou falar algumas coisas, né, que eu aprendi nessa jornada, do que eu tenho inclusive colocado num vídeo, no canal que eu abri no YouTube, né, eu abri um canal no YouTube para falar sobre esses assuntos que eu vou aqui abordar, né. Eu peguei alguns temas que estão lá, né, e falar um pouco, né, dessa caminhada de 35 anos na Caixa, né, uma caminhada bastante longa, bastante extensa, né? Como eu acho que a maioria de vocês, né? Vejo a Alba entrando aqui, uma amiga querida que eu trabalhei muito tempo, com ela. Então, acho que eu quando falei com um retorno para Malu, falei, Malu, vou estar em casa, eu vou falar algumas coisas, né? Eu tenho um respeito e um carinho muito grande pelo público, né? O público pessoas que criaram uma empresa, ou pelo menos consolidaram uma empresa maravilhosa, né, que é a Caixa, né? Tiveram uma passagem importante pela Caixa, né? Praticamente dedicando todas as suas vidas à Caixa, né? E hoje, né, nós, empregados Caixa, ou na ativa ou não na ativa, né, vemos o orgulho que nós temos, né, da nossa instituição. A gente tem visto as questões do Covid, aí, se não fosse a Caixa, né, o país estaria numa situação muito difícil, muito complexa, mais complexa ainda do que está, né, nessa pandemia. Então, eu me propus aqui, nessa hora, falar um pouco sobre alguns pontos que eu acho relevantes, né? Lembro com carinho da minha carreira, né? Eu lembro sempre em palestras que eu fazia para as pessoas, em cursos de integração na própria Caixa, né? Lembro com carinho o dia que eu cheguei na Caixa. Tenho uma lembrança, né? A minha primeira chefe, dona Irma Giovanni Aranha, né? Ela chegou para mim, eu era um jovem de 20 e poucos anos, né?
Ela disse, olha, eu tenho aqui, se não me engano, 17 anos de caixa, né? Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz, né, na nossa instituição. E, puxa, 17 anos, como é que uma pessoa fica 17 anos numa mesma instituição? Acho que essa senhora aqui acabou não tendo perspectivas, né, por tanto tempo assim, né? E eu fiquei o dobro dela, 35 anos, e agradeço muito essa profecia da Irma, né? Me sinto, realmente fui muito, muito feliz, né, porque passei na Caixa todo esse período, né? Eu estava lá com 35 anos, só para quem não me conhece mais profundamente, fiquei 10 anos em filiais, né, nas antigas filiais, né, onde me deu uma solidificação do conhecimento bancário muito grande, né? Trabalhava na DIBAC, aí, vejo aí a Sueli, a Márcia, né, e a Satiko, a gente está trabalhando na pessoa física e na pessoa jurídica, ali na prestação de serviço. Depois fui ser superintendente regional, fiquei 16 anos como superintendente regional, né? E num determinado momento eu fui para a Matriz, né? Fui convidado a ser diretor da Caixa, diretor estatutário da Caixa, e fiquei por lá, fui para ficar 1 ano, 2 anos, para conhecer a Matriz, fiquei lá 9 anos, né? Assumi 9 anos como dirigente, era o dirigente com mais tempo na instituição, né? Graças a Deus eu não tinha indicação política, era uma pessoa de carreira. Então, quando você é uma pessoa de carreira, né, e trabalha bastante, você não tem essa necessidade, esse problema quando os governos mudam, né? Você acaba saindo, né? Não sou nem favorável nem contra a questão de indicações políticas, mas eu não tinha esse problema de ter atrelamento a um governo. Eu fui ficando, fiquei 9 anos lá, 7 anos como diretor estatutário, fiquei 1 ano quase como vice-presidente da área de fundos de garantia e 1 ano como vice-presidente da rede, né? Para mim, a maior função da instituição, onde a gente tem, né, todo o controle de todas as agências, de todos os correspondentes bancários. Tinha mais de 60 mil pessoas diretas ligadas a mim. Então foi uma experiência muito boa, muito importante, para que eu conhecesse essas questões, né? Chegou num determinado momento e falou, olha, eu preciso voltar para São Paulo, tenho questões de busca de eu acho que eu me afastei um pouco da minha família, né? Porque minha mãe ficou aqui, meus irmãos ficaram aqui, eu tenho um primeiro casamento, né? Meus 2 filhos estavam aqui, e eu achei necessidade de voltar, né? Mas voltar ainda com um trabalho fixo, né? Não necessariamente para buscar uma aposentadoria. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para a Elo, que a Caixa tem 1/3 da Elo, e eu falei, não, essa é a oportunidade, porque vai me dar condições de voltar para São Paulo, né? E ter conhecimento de uma empresa privada que eu não tive, né? Então ele é um momento importante, né? Então é o recomeço, né, de uma nova carreira. Depois de 35 anos de Caixa, né, eu me sinto renovado para ter o recomeço de uma nova carreira. Até fiz um vídeo desse no YouTube, né, sobre o recomeço, né? Até a Malu me disse que foi ele que fez ela ter a ideia de me convidar para essa aspas, palestras junto com vocês, né? Algumas coisas são muito relevantes, né, quando a gente fala de vida, né? A gente, né, todos nós, eu acho que vocês todos têm o mesmo perfil que eu, a gente passa tanto tempo fazendo uma mesma coisa que às vezes a gente acha que não dá para fazer outra coisa, não existe vida fora da Caixa. Comum os empregados da Caixa com carreiras exitosas ou aqueles que tiveram percalços, inclusive, na sua carreira, não? É comum a gente não ter, né, às vezes, achar que tem vida fora da Caixa, que a gente pode fazer alguma coisa diferente. E essas carreiras longas nos levam até uma certa acomodação. Uma acomodação não no sentido negativo da palavra, uma acomodação no sentido de que a gente se moldou àquela vida, nós somos felizes com aquela vida, né? Então a gente se acomodou a uma situação que é prazerosa. Gostamos todos de trabalhar na Caixa, temos uma empresa que tem um diferencial social bastante grande, né? E a gente se sente bem em relação a estou vendo a Dora entrar aqui também, uma pessoa queridíssima que eu gosto também. Gostaria de estar mais tempo de convivência agora, quem sabe agora que eu voltei para São Paulo consigo ficar mais tempo
com esses meus amigos que eu estou vendo aqui entrarem. Bem, aí chega um determinado momento, eu quando tive a decisão de mudar, né? Mudar não é fácil, gente. Mudar a gente sabe que não é fácil, né? Vocês todos vivenciaram isso. Mudar é ainda entrando numa outra empresa, né? Mudando, buscando uma nova colocação, né? É um conjunto de inseguranças, exigências maiores que essa instituição faz. A gente que é profissional, a gente busca ter uma maior assertividade em relação às coisas, né? E essa busca pelo novo, né, traz um desconforto. Toda mudança traz um desconforto, né? É natural, né? Vocês com longas carreiras, né, e também com longa experiência da vida, né, tem um conhecimento disso. Uma mudança traz um desconforto, né? Só que esse desconforto, a gente não pode se derrotar pelo desconforto. Eu acho que o desconforto ele tem que ser uma mola impulsionadora para que a gente se coloque à prova, né? E, ó, gente, qualquer que seja a idade, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, e qualquer que seja a atividade, quando a gente vai fazer uma coisa nova, seja profissional, seja alguma coisa, né, um prazer, que a gente busque alguma coisa em relação a ter um prazer de fazer alguma atividade diferente, não necessariamente para ganhar recursos, né? Ela causa um desconforto, mas ela também nos impulsiona. É relevante a gente ter em mente sempre buscar ser melhor, buscar crescer a cada dia, né? A gente não pode parar de crescer, a gente não pode parar de buscar outros horizontes, né? E o que eu tenho falado e falei no vídeo lá, né, o primeiro requisito essencial é ter humildade, né? Humildade para aprender, humildade para rever modelos mentais, né? Humildade para buscar novos conhecimentos, humildade para pedir ajuda para uma nova atividade, né? Eu sempre falo também que tem uma regra, né, no mundo empresarial que ela, quando se fala num cenário de mudança, ela é muito, muito presente, né? As coisas que nos trouxeram até um determinado momento, os conhecimentos, as experiências, não garante que nós vamos ser bem-sucedidos nos momentos futuros. Por quê? Justamente porque o mundo muda. A gente às vezes tem uma regra, né? O mundo vai se adaptar à minha vida, vai se adaptar às coisas que eu faço, né? E isso não é verdade, não necessariamente é verdade. A gente tem conhecimentos, mas há sempre espaço para aprender, né? Eu, por exemplo, né, vou dar um testemunho aqui. Eu comprei um piano digital. O que eu sei de música? Nada. Agora, por que eu comprei um piano? Porque eu cheguei numa fase da minha vida, né, que eu vou buscar realizar todos os sonhos que eu não realizei. Piano era um sonho de criança, né, que eu queria aprender piano, né? Isso, né, ela é uma coisa tão importante, né? Você querer aprender, querer fazer coisas diferentes, né? Querer ter, né, essas experiências, né, que fazem com que a gente, né, fique rejuvenesça. Eu falo que a gente está rejuvenescendo, né? Por exemplo, né, quando a gente entrou na caixa, faça um respire, né? Quando eu entrei na caixa, caramba, quantos sonhos você tinha na cabeça? Eu tinha 20 e poucos anos, né? Que um mundo que eu queria conquistar não era nem trabalhar na caixa, né? Satico, eu estou vendo que o Carlos Cavassana também entrou aqui, sabem disso, porque acompanharam minha fase inicial da minha carreira, né? Eu entrei para ficar 1 ano, 2 anos, eu era jornalista, eu tinha sonho de ser jornalista, tinha sonho de trabalhar, né? Aí entrei, conheci uma empresa nova, conheci uma empresa que tem um universo, aí comecei a sonhar, né? E fui lá, né, numa empresa totalmente diferente. Às vezes eu falo com as pessoas jovens da Caixa, né? Eu tenho, vocês, acho que a maioria de vocês tem isso, né? Nós fizemos
curso de telex, cursos de tirar xerox. Acho que a maioria de nós fizemos isso. Curso de telex e curso de xerox, né? FAD, FADEC, Manual Azul, as pastas de ciência, de expedientes, né? Um mundo totalmente diferente, um mundo totalmente... Né? Mas o mundo era diferente, mas as pessoas não, as pessoas são sonhadoras. Né? Nós escrevíamos cartas, que tempo, hein? Interessante esse, né? Tempo de escrever cartas. Eu lembro de Fernando Pessoa, né? Cartas ridículas porque são cartas de amor, e não seriam de amor se não fossem ridículas, né? É um mundo poético que a gente vivenciou, principalmente nos inícios da nossa carreira, mas o mundo muda, né? E acreditem, nós é que temos que nos adaptar ao novo mundo. O mundo não vai se adaptar, gente. Essa é uma verdade inconteste, né? Então, né, estando trabalhando ou não, querendo fazer ainda uma vida profissional ou não, querendo fazer alguns projetos, nós temos que nos adaptar, né, a essa verdade de que nós vivemos um outro mundo, outra perspectiva, né? Todos nós temos experiência para agregar. Nós somos um ativo muito valioso, né? E nós podemos fazer muitas coisas, né? O mundo está aí à nossa frente. O que precisa ser dado é o primeiro passo, né? E alguns de vocês podem estar se perguntando: poxa, isso serve para mim? Né? Eu já parei de trabalhar, já parei de estudar, já tenho X anos, né? Isso vocês podem ver colegas que têm na mesma situação. Será que serve para mim? Claro que serve. Nós temos que continuar, né, cada vez mais, né, buscando vivenciar esses novos tempos, né? Temos que nos desafiar a cada instante, né, e praticar o exercício do olhar do novo, abrir fronteiras, né? Então, eu quando falei com a Malu, a presidente da FENASSERV, Malu, aquele vídeo, né, que eu vou começar com ele falando algumas questões, né? É preciso que as pessoas façam essa reflexão, né? É por isso que eu tenho provocado, né? Eu não vou fazer uma palestra, eu vou trazer assuntos, né, para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Que ela pergunta, né? Não precisa me responder, né, mas fica uma pergunta para você, assim que acabar o vídeo, né, ou durante, sei lá. Depois que você se aposentou, quais são os seus planos para o futuro? Eu acho que, para nós, a aposentadoria na Caixa é uma coisa muito difícil. Quantas vezes eu vi os PDVs, as pessoas, ai meu Deus, eu não sei se eu entro, se eu não entro, se eu entro, se eu não entro, se eu entro. Você vê que eu até achei uma maneira diferente de sair da Caixa. Eu saí para uma empresa do grupo, né? Isso também me deu a possibilidade de ter, né? Estou corrigindo aqui, a Malu é vice-presidente da FENASSERV, desculpa. Eu tive uma boa oportunidade, mas se a gente sai, eu vi muita gente cometer, eu acho que é um equívoco, né? Sair sem ter planos para o futuro, né? Vivenciar, né, os seus dias a dias sem ter planos para o futuro, né? Acho que isso é importantíssimo. Talvez a questão mais relevante, né, da longevidade. O que é a longevidade? É fazer coisas, não ter tempo para ficar doente. Essa é a reflexão, né? Você tem tempo para ficar doente? Eu não tenho tempo para ficar doente. Se eu ficar doente, eu tenho um monte de problema, porque tem tantas atividades que eu quero fazer. Eu escrevo livros, eu quero aprender piano agora. Eu trabalho 10, 12 horas por dia na mesma instituição, estou fazendo uma série de coisas. É importante ter essa prática da longevidade, não ter tempo para ficar doente, não ter tempo para ter uma série de problemas que a vida nos apresenta, né, e ficar preso a eles, né? Agora nós somos grupo de risco, acredite nisso, viramos grupo de risco, entendeu? Olha o cenário que se apresentou, né? A gente tem que realmente sair dessa pressão, né? Ver um pouco menos televisão. As notícias são ruins na televisão, a mídia brasileira é muito, ela vai incutindo na gente só notícias ruins, coisas maléficas, né? Claro que a gente tem que encarar a realidade, né? Mas se a gente ficar só nisso aqui, sem sonhar, sem ter esse projeto, e projeto que eu digo não é trabalho necessariamente, gente, né?
Acho que nós temos que buscar os sonhos, buscar fazer planos, isso é bom, né? A mudança, como eu falei no início, a mudança ela causa desconforto, né? Mas vocês vão ver, e todo mundo sabe disso, né? Vocês têm experiência para saber disso, né? Às vezes não tem tempo para parar para refletir sobre isso, né? O tempo nos mostra que a experiência trazida por uma mudança, por uma nova coisa que a gente fez, é muito melhor do que os problemas que eles efetivamente trouxeram, né? E outra coisa, recomeçar, nós vamos recomeçar sempre, né? Todos nós vamos viver várias fases de recomeço, várias, né? Vocês vivenciaram esse tipo de situação várias vezes na sua vida. Quando entraram na caixa, tiveram um recomeço. Quando mudaram de função, tiveram um recomeço. Tiveram um casamento, é outra situação, tiveram um recomeço. Perderam a função, aposentaram, tiveram... Essas questões que eu coloquei aqui agora, né, são questões que precisam estar sempre, né? O recomeço é bom porque, como eu vou elencar o que eu já falei, a gente sai da acomodação, o recomeço é importantíssimo, né? A gente faz o exercício da humildade, de buscar conhecer, de buscar aprender, de buscar novas questões, e isso melhora os nossos conhecimentos, dá uma prazerosa sensação de conhecer pessoas novas, né? Principalmente se a gente faz atividades diferentes, ambientes novos que nos dão uma nova perspectiva, uma nova visão do decorrente daquele exercício do olhar novo, ter as recompensas que a gente tem com esse recompensa. Ou seja, é muito importante, gente, que a gente tenha essa predisposição de estar sempre sonhando, de estar sempre buscando, de estar sempre fazendo diferente as coisas, né? O nosso cérebro, ele é uma máquina fantástica, né? Uma máquina, entre aspas. Ele automatiza tudo o que a gente faz. Automatiza. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente aprende a dirigir, não está automatizado ainda. Gente, para aprender, eu comecei a dirigir com 33 anos, eu tenho bem essa experiência, esse exemplo para mim é muito bom. Quando a gente não sabe fazer uma coisa, quando é uma coisa que a gente é nova para nós, né? Andar, para mim, e vocês seguramente devem ser, andar 2 quarteirões dirigindo parecia uma eternidade. Ou seja, o novo prolonga a nossa vida, porque o cérebro não automatizou. Hoje, sento no carro, fico 5 horas dirigindo, nem percebo que estou dirigindo 5 horas. Daqui a uma cidade qualquer, eu nem percebo que eu estou dirigindo. Por quê? Porque o cérebro, ele faz com que as coisas fiquem mecânicas, fiquem automatizadas, né? Então, gente, para a gente ter sensação de vida, sensação de prolongamento, é fazer coisa nova, né? Se você hoje não tem planos, não está fazendo coisa nova, tem que repensar, porque seguramente, né, a sua longevidade está comprometida, né, e você seguramente pode ser que vai ter mais problemas do que uma pessoa que está sempre ativa e sempre buscando, né? E é importante isso, gente, também, eu sempre falo isso, falei a minha vida toda, né? Nós não podemos repetir o mesmo dia infinitamente, né? Tem um filme que a gente fez, eu fiz na Caixa, um curso, né, sobre o Dia da Marmota, acho que muitos de vocês fizeram, né? Aquele dia que sempre repete, né? Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Nós temos, por exemplo, 10 anos de aposentado ou 3.650 dias iguais. Um dia repetido 10 anos, 3.650 dias. Essa é a reflexão que tem que ser feita, né? Nós não podemos repetir o mesmo dia todos os santos dias. Nós temos que fazer coisas diferentes, né? E aqui, aí vai valer eu já tenho pensado nisso e eu acho que vale para vocês, hein? Ninguém é mais importante para você do que você mesmo. Ninguém. Pode ter neto, pode ter filho, pode ter cunhado, ninguém pode ser mais importante para você do que você mesmo, né? Essa é uma máxima, né? Claro que nós temos compaixão, nós temos fraternidade, nós queremos ajudar, né? Mas quando você fala em vida, em projeto de vida, né, essa é a importância de a gente ter isso em mente. Nós temos que pensar na nossa vida para ver o que a gente pode agregar, né? Eu sei, né, nós fizemos uma barbaridades tantas com a FUNCEF, né?
que talvez, eu nem vou entrar no mérito aqui, mas porque não é o foco, é esse, né? Mas muitos de nós ainda tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? O que eu daria como um conselho de amigo é tente buscar uma coisa prazerosa. Pô, trabalhamos 30 anos na Caixa, 35 anos na Caixa, somos realizadíssimos, né? Pô, agora por causa de dinheiro vamos fazer uma coisa, engolir sapo, fazer coisas que não sejam prazeroso, né? Eu acho que aí não tem dinheiro que valha isso, não tem dinheiro que valha isso, né? O dinheiro é importante, mas não tem recursos que valham. Então fica aí, né, essa sugestão. Bem, tendo sonhos, definido o que precisamos fazer, definidos quais são os caminhos, né? Aí é usar o que nós aprendemos a vida toda. Qual é o caminho que eu quero seguir? Sêneca, que é um filósofo na época de Nero, 2000 anos atrás, já dizia: não há caminho certo para quem não sabe para onde ir. Não há vento certo para quem, não há vento favorável para quem não sabe para onde ir. Não adianta, se você não sabe para onde ir, o vento te leva. Agora eu quero ir para lá, você vai acertando as velas para que isso possa, né, fazer. Aí, gente, planejar, dedicação, foco, né? Não perder tempo com besteira. Vou falar um pouco sobre besteira, intriga, né? Quando tem muito tempo aí, eu tenho medo disso, ter muito tempo, ficar aposentado e começar a dar valor para intriga, besteiras, coisas que tiram leite do foco, fazer diferente, né? Aí você dizia que você não vai conseguir o mesmo resultado se você não fizer coisas diferentes, né? E ter buscar o primeiro passo, buscar ajuda, buscar parcerias. Puxa, quantas coisas eu vejo aqui, estou vendo aqui. Eu parei de citar porque meus amigos todos estão entrando aqui, até chega até a me emocionar eu ver pessoas aqui. Acabou de entrar a Valéria aqui, né? Já vi outras pessoas aqui, a Léo entrou também. Então, poxa, quantas coisas nós poderíamos fazer junto, né? Com nós mesmos aqui, grupos, né? Não necessariamente trabalho, mas atividades que nos mantêm, né? Precisa dar um empurrãozinho, quem sabe um ou outro dá um empurrãozinho na gente para que a gente consiga conseguir isso. Alguns cuidados que nós temos que ter, né? A gente falei muito de direcionamentos, né? Agora alguns cuidados que a gente tem, né? Tem alguém fazendo um furo aqui no prédio, não sei se está trabalhando o som, né? Mas tem uma furadeira ligada aqui. Alguns cuidados, né? Nós temos que ter a percepção de que cada dia nós somos mais ignorantes. Por quê? Porque a gente vai ampliando o nosso conhecimento. E ao ampliar o nosso conhecimento, vai nos tornando mais conscientes da nossa ignorância. O jovem é ao contrário, ele fica, cada vez que ele aprende, mas ele acha arrogante, ele se acha o dono de tudo. Nós não, nós temos que ter, quanto mais eu conhecer, mais eu tenho percepção de que eu preciso conhecer. Tem o mito da caverna de Platão, não sei se vocês conhecem essa fábula, acho que devem conhecer, é uma fábula antiga, né? Tem só 2.400 anos, essa fábula que Platão escreveu, há 400 anos antes de Cristo, né? Que é o seguinte: um grupo de pessoas morava numa caverna, né? acorrentados e só olhando para uma parede da caverna, a parede de dentro da caverna. Atrás tinha a porta, né? E eles só conseguiam, pela luz que vinha da porta, ver sombras à frente deles, né? Só via sombra. Então, para aquelas pessoas, as sombras eram o mundo. Eles só via lá o sombra. Deu lá alguns períodos, uma pessoa se conseguiu soltar-se das correntes e foi para a rua. Olhou para trás e viu que era um clarão, olhou para a rua. O que aconteceu? O sol fez com que ela ofuscasse a lua, a vista. Ela começou a ver coisas diferentes, coisas se movimentando, coisas coloridas. O que ela fez? Ela voltou para a caverna e ficou sentadinha lá mesmo sem a corrente. Quantos de nós estamos presos ao mito da caverna, olhando para as sombras, sem se propiciar e sem se permitir olhar para trás, olhar para o novo, olhar para novas oportunidades? O mundo VUCA, né? O mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Essas questões elas precisam, né, tá sempre em reflexão sobre nós, para que a gente possa, né,
ter uma atenção a esses cuidados para que a gente possa efetivamente, né, ter uma vida, eu acho, uma vida cada vez melhor, né? Claro que não há regra para todo mundo, né? Cada um vive o seu momento, eu sei disso, né? Tem pessoas que estão bem, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que estão produzindo, tem pessoas que não estão, enfim, tem de tudo isso aí, né? Mas é importante, né, ter consciência de que nós não somos iguais, Pessoal, 99,5% do nosso DNA é exatamente igual. 99,5% é exatamente igual. Eu vi agora aqui a Janete, eu tenho 0,5% de DNA diferente do que a Janete tem. 99,5% exatamente igual. Só que esse 0,5% faz com que todos nós sejamos únicos. Não tem ninguém igual a ninguém. Caetano tem uma música que diz que de perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal. E essa é a realidade, né? Só que eu vou voltar àquela questão que eu falei: perder tempo com bobagens, perder tempo com intrigas. O meu filho não sei o que, a minha cunhada não sei aquilo, a minha vizinha não sei aquilo. Parem de perder tempo. Eu vou usar aqui um material que eu vi numa palestra do professor Sérgio Portela. Material bastante interessante, né? O Sérgio Portela fez uma palestra, né, no Banco do Brasil. Quando eu trabalhava, eu falava que era o nosso cunhado amarelo. Com o passar do tempo, virou primeirão amarelo, desde que o Banco do Brasil também faz um trabalho excepcional, né? E eu vi lá uma palestra que o Portela deu, né, no Banco do Brasil, que ela fala mais ou menos assim, né? Para falar um pouco de vida, já que a nossa palestra é vida, né? O mundo surgiu de uma explosão que aconteceu há 14 bilhões de anos antes. 14 bilhões de anos expandindo matéria e energia. Essa expansão, depois de muito tempo, formou 200 bilhões de galáxias. 14 bilhões de anos atrás, depois de muito tempo, formou-se 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, é a Via Láctea. Dentro de cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas. 200 bilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas em cada uma delas. Uma dessas estrelas é o Sol. Rodando ao redor do Sol tem 7 planetinhas. Um desses planetas é a Terra, né, que é onde a gente vive. A Terra ela tem 3 milhões de espécies. 3 milhões de espécies. Sendo que uma dessas espécies, que é o Homo sapiens, é a nossa espécie. Esse Homo sapiens tem 7 bilhões de indivíduos. Um desses indivíduos é você. Ou é a sua vizinha, ou seu parente, qualquer que seja, né? Então, o que nós somos, né? Nós somos uma pessoa entre 7 bilhões de pessoas, que é de uma espécie entre 3 milhões de espécies, vivendo num planetinha que é um entre 100 bilhões de planetinhas, né, do Sol, de estrelinhas, né, do sistema da Via Láctea, que é uma galáxia de 200 bilhões de galáxias que surgiram de uma explosão de 14 bilhões de anos. E tem gente que se acha, eu sou um supra-sumo, né? Nossa, se a gente for numa experiência universal, não somos nada. Do mesmo jeito que não somos nada, nós somos únicos. Olha o paradoxo importante que a gente traz aqui, né? Nós somos abençoados, né? Esqueci o nome de um autor aí, ele comparar o homem com o macaco, não existe essa coisa. Nós somos abençoados com uma força divina, certo? Qual que seja a nossa religião. Só que nós temos que deixar de viver o passado e viver o presente. Tem gente que vive ou o passado ou o presente e esquece. Viver o passado ou o futuro. Tem gente que vive ou o passado ou o futuro, né? Preso a questões do passado ou preso a incertezas do futuro, né? O presente é o mais relevante, né?
E para viver o presente, gente, eu acho que tem uma regra geral, uma regra que é: nós temos que perdoar. Acho que tem um livro, o Curso em Milagres, né, que fala que o perdão é a chave, né? O perdão é a chave da felicidade, né? Perdoar, né? Perdoar. Né? Aquilo que eu falei, não guarde intrigas, não guarde mágoas, tem que perdoar, tem que ser, perdoar vai nos deixar mais leves, né? Vai nos dar a possibilidade, né, da gente ter uma leveza, não levar conosco o problema, né? Boa parte de nós vai viver 100 anos, até com saúde, né? Quanto mais aquelas pessoas mais jovens que cuidaram bem da primeira parte da vida, com os primeiros 50 anos, vão ter mais perspectiva de superar os 100 anos, né? Mas, importante ter isso em mente, nós podemos não viver os 100 anos, podemos morrer amanhã, entendeu? Aí, outra pergunta que faço, outra pergunta para vocês fazerem uma reflexão, né? Se empacotarmos amanhã, qual é a coisa que vai fazer com que a gente se arrependa de não ter feito? Putz, eu devia ter feito isso, agora vou empacotar aqui e não vou fazer. Então, essa é a chave, é a hora para você buscar fazer, né? É a hora para você buscar fazer, não é? Porque, né, você tem, principalmente as pessoas que têm saúde, né, que é relevante para qualquer um desses projetos, né, é buscar com que a gente tenha condições de fazer, né, o que é preciso fazer, né? Viver 100 anos, aí a Paulina vai viver, eu tenho 110, Paulina, muito. Eu estou botando fé em você, Paulina, 110, né? Eu 100 anos eu vou estar bem, espero estar bem, tenho feito exercícios nessa quarentena, eu fiz exercício todos os dias, não, 2 dias que eu furei, porque eu trabalhei até mais tarde aqui nessas vídeos, 2 dias só que eu furei, emagreci 3 quilos, né? Nessa quarentena, né? Daqui a pouco o Fernando já tem 113, né? O Antônio Fernando já tem 113. O que eu estava dizendo, né? Existem muitas experiências que a gente tem que se calcar, né? Para chegar aos 106 anos da Maria Helena, né? Eu trouxe aqui, né, 2 experiências que eu acho que são muito importantes, né? Pra gente, fiz 2 vídeos, né? Esse material está lá no site, se vocês quiserem, eu passar para alguém. Um é Porque Eu, Meu Deus, né? E o que é importante na vida. O que é o primeiro deles? Eu trouxe a vida, né, o ensinamento do tenista americano. Vocês vão me permitir, eu vou ler, porque o tenista americano, Arthur Ashe, né, ele é um tenista de 1975, né, chegou no auge, chegou no seu top 10, né? Os tenistas têm sempre os top 10, ele chegou no auge, chegou ao primeiro posto, né? O Arthur chegou ao primeiro posto, ganhou o Wimbledon, ganhou vários torneios, né? Só que lá para as voltas dos anos 80, ele teve um problema cardíaco, né? Ele precisou fazer 2 cirurgias cardíacas. Numa dessas cirurgias ele pegou a AIDS, ainda era o início da AIDS, ainda que não tinha todo o conhecimento, né? E ficou comprovado que ele pegou a AIDS numa desses transplantes de uma cirurgia cardíaca, né? Então, com AIDS vocês lembram, né? Ou sabem, né? Você tem o corpo fica muito debilitado, né? E ele foi uma pessoa que se expôs, né? Tem pessoas que se recolhem, ele não se expôs, né? Ele tentou viver a melhor maneira possível, né? Mas foi definhando, né? O super atleta definhando, né, com o passar do tempo. Uma fã mandou para ele uma carta, né? Mais que um inconformismo do que com uma pergunta, né? Por que Deus teria feito isso com ele? É uma pessoa boa, por que Deus teria feito, né, isso com ele, né? Dando uma doença terrível para o Arthur Ashe, né? Arthur Ashe, então, ele resolveu responder essa carta publicamente. Ele fez uma carta, né, que é que eu vou ler aqui para vocês, né, para ilustrar o que eu estou falando, né, o que são exemplos da vida, né, que a gente tem que seguir, né. A carta tem, alguns trechos tem o seguinte: ele diz, né, que muitos anos antes, cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis. E uma delas, vou falar na pessoa dele falando, como se eu estivesse escrevendo a carta, né?
Muitos anos atrás, cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis, e uma delas era eu. 5 milhões aprenderam, mas apenas 500 mil se tornaram profissionais. 50 mil chegaram ao circuito internacional. 5 mil alcançaram os torneios Grand Slam, são aqueles maiores torneios, né, do circuito mundial. 50 chegaram ao Wimbledon e apenas 2 às finais. Uma delas, novamente, era eu. Quando eu estava comemorando a vitória com o copo na mão, nunca me ocorreu de perguntar a Deus por que eu. Por que eu, meu Deus? Vou até tirar aqui porque eu tenho que dar uma lida porque está no computador aqui. Por que então devo me perguntar agora quando estou tendo dores? A felicidade te mantém doce. Os julgamentos te mantêm forte. As dores te mantêm humano. A falha mantém você humilde e o sucesso lhe mantém brilhante. Mas apenas a fé mantém você humilde. Às vezes, você não está satisfeito com a sua vida, enquanto muitas pessoas nesse mundo sonham em ter a sua vida. Assim é a vida. Aprecie a sua, tenha fé em você mesmo, viva humildemente, caminhe humildemente e ame com o coração. Assinado Arthur Ashe. Que conjunto de riqueza, né, dessas explanações, né? Ashe mostra muito bem, né, que não é a riqueza nem a nossa condição de vida que traz a felicidade. Dinheiro é bom, mas o dinheiro não é a essência da nossa caminhada aqui na Terra, né? Um dia uma pessoa me perguntou, o homem mais rico do mundo lá, o dono da Amazon, ele tem acho, 135 bilhões de dólares de fortuna, né? Aí uma pessoa me perguntou, o que você faria com 150 bilhões de dólares de fortuna? Eu falei, eu não chegaria a 5 milhões, porque se eu tivesse 5 milhões eu tinha parado. Quanto mais 150 bilhões. Com 5 eu já tinha parado há muito tempo, eu ia fazer outras coisas, eu ia ficar trabalhando, deve ter uma vida maluca, né, buscando isso. Dinheiro, a fartura pode tirar da gente, né, aquilo que é a valoração do essencial, né, de que a gente tenha, né, a nossa vida, nossos familiares, nossos objetivos, nossos sonhos, nossos planos, né? Acho que a gente tem que ter um enfoque, né, que essas coisas, né, elas são relevantes na nossa passagem aqui pela Terra, né? E nós temos que fazer essa reflexão, né? Também tragam esse assunto, né? Que a gente vive a beleza da vida é essa imperfeição. Imagina se desse tudo certo, na nossa vida, né? Não teríamos seria monótono. Se a gente tivesse tudo certinho, tudo exatamente igual, não seria monótono. É claro que algumas dores são muito duras para vivenciar, mas elas fazem com que a gente ganhe casca, ganhe estatura para continuar, né? Eu acho que ele foi fantástico, né? Ele teve uma vida maravilhosa, ele foi um dos destaques mundiais daquela década, né? Então, por que reclamar de Deus quando ele teve um infortúnio, né? Ele aproveitou bem a vida, me parece, né, que ele passa essa mensagem. Então, esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer para ilustrar um pouco o que nós estamos falando. O segundo exemplo, né, ele é o Steve Jobs, né, o criador do Apple e seus objetos maravilhosos, né? Steve Jobs, todos vocês conhecem a história dele, né? Ele é uma das maiores fortunas do mundo, né? Depois que uma vida dura até buscou, foi aquele focado mesmo nos seus sonhos, focado nos seus objetivos, né? Só que ficou doente muito tempo, muito cedo, se não me engano, faleceu com 49 anos, né? E o Jobs também deu um depoimento, né, que é bastante esclarecedor, que eu também vou fazer questão de ler para vocês aqui, né? Porque ele é relevante para ilustrar essas questões que eu estou falando para vocês. Ele diz o seguinte: cheguei ao auge do sucesso no mundo dos negócios. O top, né? Ele foi realmente o top.
Nos olhos dos outros, minha vida é a personificação do sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Olha aqui, quantas vezes, né, a gente viu pessoas, ou nós mesmos, né, dando uma dedicação tão grande ao trabalho, né, e saía do trabalho, parece que não tínhamos uma continuidade. Eu sempre digo, né, aquele que não tem, existe a minha vida profissional, a minha vida pessoal, não existe. Você tem que ter equilíbrio nessas duas. Se você não conseguir conjugar essas duas, você está perdido em relação a isso, né? Nesse momento, continuando com o Jobs, nesse momento que ele estava doente, né, deitado na cama doente e recordando toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento e riqueza que eu mergulhei tanto se empalidece e fica sem sentido diante de uma morte iminente. Poder de imagem disso, né? O cara é um dos mais ricos do mundo, um dos caras mais famosos do mundo, um cara com reconhecimento mundial de ter mudado a indústria de tecnologia, que é uma indústria mais, né, se sentindo, né, empalidecido diante da certeza de que estava para morrer, e todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Agora eu sei que quando nós acumulamos riqueza suficiente para a nossa vida, devemos buscar outras questões que não estão relacionadas com a riqueza. Deve ser algo mais importante. Talvez relacionamentos, talvez a arte, talvez um sonho de juventude. É meu piano aí. Estou seguindo aqui a lição do Jobs. Se o piano me faz tão bem, eu tenho saúde e tenho condições de buscar a realização desse sonho. A riqueza que eu ganhei, continuando, a riqueza que eu ganhei na minha vida, não posso trazer comigo. O que eu posso levar são só as recordações trazidas pelo amor. Não vamos levar nada dessa terra, isso é fato. Né? Essas são as verdadeiras riquezas que irão segui-lo, acompanhá-lo, dando força e luz para continuar. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando se está perdida: a vida. Então, gente, pensem nessas pessoas que sem relacionamento, quantos estão perdendo a vida? Estão perdendo a vida. Não é? Como que a gente pode ajudar para essas pessoas recuperarem, né, esse bem mais precioso? Aqui continua o Jobs. Presentei amor para a sua família, amor pelo seu cônjuge, amor pelos seus amigos. Cuide-se bem e valorize os outros. Cuide-se bem e valorize os outros. À medida que envelhecemos e, portanto, mais sábios ficamos, como falamos no início, percebemos lentamente que ao usar um relógio de $300 ou $3.000, ou $30, $300 ou $30, ambos marcarão a mesma hora. Se a casa em que vivemos é de 300 ou 3.000 metros quadrados, a solidão pode ser a mesma. Você perceberá que sua verdadeira felicidade interior não vem das coisas materiais desse mundo. Quer você voe em primeira classe ou em classe econômica, se o avião cair, você desce com ele. Bela imagem que o Jobs fez. Portanto, espero que você perceba, quando você tem amigos e velhos amigos, são aqueles que eu tenho o prazer de rever aqui nessa live, nesse vídeo, irmãos e irmãs também nessa mesma situação, né? Os amigos acabam sendo irmãos, principalmente nós que passamos mais de 30 anos na Caixa, com quem você conversa, ri, brinca, canta as canções, fala sobre o norte, sul, leste, oeste, céu, terra, o assunto pouco importa, né? Isto é a verdadeira felicidade. Jobs termina dizendo o seguinte: eu acho que isso é uma lição que nós temos que buscar distribuir e fazer com que as pessoas tenham, né, esses passos, né, de uma lição de uma pessoa que vivenciou muito, né? 6 fatos são inegáveis na vida. Olha o primeiro: não ensine seus filhos a serem ricos, eduque-os para serem felizes. Então, quando crescerem, saberão o valor das coisas e não o preço. Acho que se eu falasse para você só essa frase, falar boa noite, boa tarde, tchau, passa essa frase pela frente, eu já estaria satisfeito. 2. Coma a sua comida como se fossem seus medicamentos. Caso contrário, você terá que comer medicamentos como se fosse sua comida.
Verdade verdadeira, principalmente quando nós estamos nessa fase, nós somos grupo de risco, temos que estar esperto em relação a esse ponto que o Jobs levanta. Terceiro, essa é matadora. Aquele que ama você nunca o deixará por outro, porque mesmo que haja 100 razões para desistir, ele ou ela encontrará uma razão para ficar com você. Não necessariamente ficar com você numa relação matrimonial, ficar junto, ficar acompanhar. As pessoas não desistem de amigos, as pessoas não desistem de parentes queridos, elas têm que estar junto, né? O Jobs traz isso muito, muito bem. E 4, há uma grande diferença entre um ser humano e ser humano. Poucos realmente entendem isso. 5, essa matadora. Você é amado quando nasce, você é amado quando morre. No meio, você terá que gerenciar. Estamos gerenciando bem esse nosso aspecto da nossa vida? Né? Para ser amado, para continuar a ser amado? Estamos dando atenção às pessoas para ser amado? E último, né? Se você quer apenas andar rápido, ande sozinho. Se você quiser caminhar longe, ande junto. Então, amigos, é um desses exemplos assim, né? Fiz um resumo, né? O que é importante na vida? O que é importante na vida, né? Até que se prove o contrário, temos uma única vida. Eu sou católico, acredito na reencarnação, mas até que prove o contrário, eu tenho aqui essa única vida. Viver de maneira intensa. Não fique no sofá, não. Vai viver a vida. Viva a vida. Não sempre para ficar no sofá. Fazer o que gostamos e o que nos realiza. Aquilo que eu falei do emprego, você tem que estar necessário de procurar um emprego, vamos procurar um que nos dê realização. Respeitar os nossos semelhantes, respeita as pessoas. Perdoar, se perdoar e sendo perdoado. Peça perdão, perdoe as pessoas, se perdoe. Acho que o se perdoe é o primeiro passo, né? Porque às vezes a gente sabe que não necessariamente foi o outro que cometeu, outra pessoa, outros grupos de pessoas que pisou na bola, né? Vamos nos perdoar, acho que é importante. Focar naquilo que estão fazendo no momento. Eu estou aqui com vocês, eu estou aqui no momento, né? A gente agora com esse maldito celular, agora a gente está num lugar, olhando o celular, vai para outro lugar, fica vendo o que a gente estava vendo no celular também. Tem que viver o momento, né? Essa geração do celular, meu filho anda com o celular o dia inteiro aqui, fala, filho, larga essa porcaria desse celular. Não viver o futuro nem o passado. Larga, você tem o passado lá, você pode até tentar remediar alguma coisa que você fez, mas ele larga o bicho lá, se desprenda do passado. E o futuro vai chegar, o futuro não nasceu ainda, nós podemos fazer o futuro. Entendeu? O presente é o mais relevante. Tendo amigos e sendo felizes. Né? E buscar a harmonia, o equilíbrio, o caminho do meio. Os budistas têm isso, o caminho do meio, entendeu? Sair dos extremos, o caminho do meio, né? é a fonte mais importante. Ou seja, viver uma vida plena, se a gente vive essa vida plena, a conquista dos nossos objetivos, nossos sonhos e da nossa felicidade vai ser consequência. Né? A gente fica preso a uma série de itens, né? A gente vai ter efetivamente problemas complexos. Estamos entrando no final, estamos quase com 5 minutos, né, para o final, né? Meu filho está entrando aqui, filho, papai está falando, vem aqui, 1 minuto. Não quer vir. Nós estamos vivendo aqui uma pandemia, uma coisa monstruosa, né? Uma coisa muito difícil e pior, eu acredito que nós estamos ainda num cenário não ruim tanto no Brasil. Eu vi um estudo esses dias que nós vamos ter, um estudo americano, né? Nós vamos ter mais de cerca de 90 mil mortes. Nós estamos com 12 mil, já estamos destruídos. Imagina 90 mil. Imagina o Jornal Nacional hoje chegando a 90 mil mortes. Pode ser, vai ser... Vou lá, filho. Meu filho quer mamar. Chegando a 90 mil mortes, acho que vai ser uma... Mas eu acredito, né, para entrar para o final, eu acredito que vai acontecer o que eu falei no meu livro Revolução em 2007, né? O mundo vai mudar. Meu livro Revolução chama Revolução. Eu fiz uma teoria lá entre movimentos revolucionários e movimentos evolucionistas, né?
e vou ler um pequeno trecho do meu livro para encerrar aqui, né, essa nossa participação, né? Eu digo o seguinte no livro, e eu acho que é o que tem... Ana Paula Costa Costa foi minha primeira chefe, minha primeira... Satico e Costa Costa conversando, aí tem problema, vai sobrar para mim. Isso eu dizia há 36 anos atrás, né? Satico e Costa Costa e Ana Paula Cardoso conversando, vai sobrar para mim. Bem, mas eu tô dizendo aqui, né, o livro para fechar, né? O profeta não errou quando anunciou o fim do mundo na virada do milênio. O mundo, tal como hoje o conhecemos, está próximo de acabar. Ele não se sustenta nas bases e estruturas criadas na curta história do homem sobre a face da terra. Chegamos à exaustão. Enganam-se aqueles que esperavam bolas de fogo cruzando os céus, tremores de terra abrindo sulcos gigantescos que engoliriam cidades, ou ainda a invasão de águas num dilúvio. Ao mundo físico foi destinada uma morte lenta e gradual, tendo ainda incontáveis anos pela frente. Dizem que é 14 bilhões de anos pela frente ainda, né? Ou seja, estamos na metade do mundo. Quando falo mundo, refiro-me de maneira figurada à sociedade e seus alicerces. Novos paradigmas precisam ser e serão criadas pelo homem que vem vivenciar no terceiro milênio o início da maturidade exigida há muito por aqueles que sofrem as desigualdades dos nossos sistemas sociais. As verdadeiras causas das mazelas que afetam a humanidade serão combatidas num processo igual ao do crescimento humano, igual do crescimento do mundo físico, lento e gradual. Entramos de uma nova era. Não há espaço para omissões, né? Então, eu acho que eu não imaginava, quando escrevi o livro, que seria uma pandemia que iria provocar essa mudança, né, da humanidade. Mas eu acredito piamente, né, que, como diz meu livro, o mundo não precisa de mais uma nova revolução. Ele precisa reevoluir, né? Eu acho que, se a gente pensar diferente, se juntar, né, fazer muitas das coisas aqui, né, cuidando da nossa vida individual, mas olhando com o todo, nós vamos alcançar esse objetivo. Bem, 1 hora, né, acho que agora o Facebook ele derruba a vídeo, eu não queria deixar de terminar agradecendo o carinho de todos vocês, né, agradecendo, né, o convite que foi feito, né, pela Malu, a vice-presidente da FENASEF, né, e ter aqui falado um pouco, né, como eu não sou aqui, eu não tenho a verdade, eu sou o dono da verdade, né, mas são coisas que eu acredito, né, e acho que atendendo o pedido das minhas amigas, eu estou dividindo com vocês, né. Espero que vocês tenham gostado, né, espero que vocês tenham curtido, né. Se quiserem ver mais coisas dessas aí, tem lá no meu canal no YouTube, né, se vocês me prestigiarem lá, Walter Nunes no YouTube, muito do que eu falei estará lá. Gente, forte abraço, eu vou ficar aqui esperando aqui, eu vejo que vocês estão mandando aqui mensagens carinhosas, né? Tá para mais um minutinho, nós vamos cair daqui da vídeo, né? Eu vou ficar esperando até cair. Obrigado, Rosa, obrigado, Paulina, obrigado, Nita, né? Obrigado, Elisa, Maria Luísa, minha ex-esposa, né? Amiga querida, Ivan, querido também, meu professor de tênis, que me dava aula de tênis, Paulina, Satico, minha querida comadre, a Beth também, uma colega de escola, eu tinha uma colega de escola na Caixa, a Beth, né, uma amiga querida, Suzana, Wellington, Thelma também, uma pessoa muito querida, espero que seu filho esteja bem lá, quando eu falava dos projetos do filho dela, quando a gente trabalhou juntos, a Léo, querida também, Ivete, Marilene Pitó, uma amiga também queridíssima no meu coração, Lúcia, muito bom, obrigado, Paulinho, né, Paulo César, Marcelo, Vitão, um amigo de infância, eu tenho aqui, um amigo que não trabalhou na Caixa, mas é um amigo meu de infância, Fernandes, Antônio Fernandes, Janete também, uma pessoa que ela me ajudou no momento mais difícil da minha vida, quando eu fiquei doente em Brasília, voltei para São Paulo, ela me acolheu aqui quando era superintendente da SR Paulista, Iraci e a Alba também, duas pessoas queridas, a Ira também estudou com a gente na mesma faculdade, Luiz, muito bom revê-lo, Elizabeth Pedrin também, trabalhamos juntos, que muito bom, Lúcio também, tivemos um contato, Eliane, né, obrigado,
Yolanda, outros coraçõezinhos para você. Paula Costa Costa, né, também minha querida primeira tutora na Caixa. E aí vai, muito, muito bom, né, estar com vocês todo esse período, né? Estão perguntando quais são os títulos do meu livro. Os dois estão no YouTube, no Amazon. Reevolução, que eu coloquei o preço de R$ 1,99, que é o preço mais barato que o Amazon deixa, amazon.com.br. Reevolução ou A Ilusão da Cruz, né? Ou o gibi, fiz um gibi também, né, para a gente tenha condições de... Foi um exercício que eu fiz quando meu filho estava para nascer. Maria Helena, obrigado. A Zélia também, obrigado. A Zélia também pergunta os nomes dos meus livros, é Reevolução e A Ilusão da Cruz. Acho que vamos derrubar, gente. Forte abraço, beijo carinhoso em todos vocês. Nome do livro, Reevolução ou A Ilusão da Cruz. Entrar no Amazon.com e colocar Walter Nunes, vai aparecer os dois. Marisa Falco, querida, quanto tempo também que eu não tenho um contato contigo. Bem, Marisa, sempre de astral muito bom, né? Prazer falar contigo, Marisa. Beijinhos também para a Anunciada. Beleza, gente? Forte abraço. A gente fica para até uma oportunidade. Acho que a FENACEF vai gravar isso aqui. Se vocês quiserem pedir para alguém ver, vai estar lá no site da FENACEF. Forte abraço. Obrigado também para o Danilo, da parte técnica aí, que me ajudou nesse período, né? E mais uma vez, obrigado para a Maju, vice-presidente da FENACEF, de ter podido participar do Quintas do Conhecimento. Forte abraço.